Presidente, senadora Vanessa Graziotin, quero agradecer a Vossa Excelência e à senadora Gleisi Hoffmann por ter concordado com a permuta para que eu pudesse usar a tribuna neste momento. Nos tempos recentes, em razão de várias circunstâncias, a atuação do Tribunal de Contas da União, TCU, e dos Tribunais de Contas estaduais tem sido posta em relevo. Poucas pessoas conhecem, contudo, as raízes históricas dessas instituições venerandas, pois, retroagindo na sua história, descobriremos a ação enérgica de um nosso conterrâneo, paraense notável, Cezedelo Correia. Por ocasião dos 70 anos do Tribunal de Contas do Estado do Pará, comemorados no último dia 8 de julho, a instituição promove amanhã, dia 3, quinta-feira, às 18 horas, no Instituto Cezedelo Correia, aqui em Brasília, o lançamento do livro, aspas, Cezedelo Correia, Fascinador do Rei, fecho aspas, da autora Amarílis Tupiaçu. O livro, aos telespectadores da TV Senado, posso tomar conhecimento, e os meus pares, é este aqui, da escritora Amarílis Tupiaçu do Pará, com o título Cezedelo Correia, Fascinador do Rei, como eu disse. E o convite é um convite em que a presidente, a conselheira Lourdes Lima, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, o ministro Raimundo Carreiro, presidente do Tribunal de Contas da União, e o conselheiro Sebastião Elvésio, presidente do Instituto Rui Barbosa, tem a honra de convidar para o lançamento do livro Cezedelo Correia, Fascinador do Rei, de autoria de Amarílis Tupiaçu, obra editada em comemoração aos 70 anos de instalação do Tribunal de Contas do Estado do Pará. A escritora e autora do livro, Amarílis Tupiaçu, doutora em Teoria Literária, é professora universitária da Universidade Federal do Pará e da UNAMA, Universidade da Amazônia, e membro do Conselho Estadual de Cultura. Tem atuação intensa em atividades relacionadas à área das letras, como produção de artigos, ensaios, publicações em periódicos acadêmicos, jornais e revistas em geral. Na edição de 2016 da Feira Panamazônica do Livro, diria que a Feira Panamazônica do Livro é, sem dúvida nenhuma, talvez, se não a maior, a segunda maior feira de livros literária do Brasil. Realizada pelo governo do Pará, recebeu justa homenagem por sua dedicação à arte da escrita. Em sua mais recente obra literária, Amarílis faz um importante resgate da figura de Cezedelo Correia. Nascido em 16 de junho de 1858, na cidade de Belém do Pará, Cezedelo era descendente de nobre família de Viana do Castelo, em Portugal. Ainda na infância, após a morte do pai, veio a passar dificuldades econômicas. Desprovido de recursos, fez os estudos básicos no seminário, ingressando mais tarde na Escola Militar da Praia Vermelha, onde graduou-se em Engenharia Militar e alcançou a condição de mestre de reconhecidos méritos acadêmicos. No Brasil, o Exército adquiriu papel político proeminente após a Guerra do Paraguai. Cezedelo Correia seria a realização mais acabada do, aspas, cidadão armado, fecho aspas, categoria criada em ensaio clássico de Fernando Henrique Cardoso para explicar a ação política dos militares na fundação da República. Muito próximo a Benjamin Constant, Cezedelo destacou-se entre as lideranças do movimento republicano. Estava ao lado de Constant e de Deodoro da Fonseca no momento emblemático da proclamação da República, quando o Visconde de Ouro Preto, reconhecendo a derrota do Império, transfere pessoalmente o poder a Deodoro.
Sabe-se, senhoras e senhores senadores, que o projeto de criação do Tribunal de Contas era de iniciativa de Rui Barbosa, inspirado em ideias do senador do período imperial, Manuel Alves Branco, vindo a resultar no decreto número 966-A, de 7 de novembro de 1890. O referido decreto não chegou a ser implementado, mas a Constituição de 1891 confirmou a criação do tribunal em seu artigo 89, ao passo que a Lei número 23, de 30 de outubro de 1891, definiu o seu enquadramento institucional, e o decreto número 1116, de 17 de dezembro de 1892, o regulamento. A instalação do Tribunal de Contas permaneceu em suspenso até que a forte determinação de Cezedelo Correia, junto ao Marechal Floriano Peixoto, contribuísse para que a Corte de Contas se tornasse realidade em 17 de janeiro de 1893. Cezedelo instalou o Tribunal de Contas, porém não era homem de se apegar ao cargo ou honrarias. Exonerou-se do cargo de ministro da Fazenda por discordar de práticas pouco republicanas. Poucos políticos, como Cezedelo Correia, expressam consonância tão evidente entre os princípios que defende, os valores que emanam e a prática política, decorrente desses mesmos princípios e valores. Aqui percebemos com toda nitidez a dimensão ética da vida política. Vamos reencontrar nas outras funções públicas que Cezedelo Correia desempenhou, ministro das Relações Exteriores, deputado federal pelo Pará, em vários mandatos, secretário estadual, prefeito do Distrito Federal, a mesma coerência e fidelidade aos princípios republicanos. Cezedelo Correia e Rui Barbosa impregnaram com os seus exemplos as instituições que criaram. À medida que a consciência da importância do controle e da fiscalização das contas públicas se solidificou, os Estados-membros acompanharam a União. Assim, no Estado do Pará, a Constituição Estadual de 1947 estabeleceu o Tribunal de Contas da Unidade Federativa. Desde então, o TCE Pará tem prestado relevante serviço na função essencial de realizar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos entes federativos, da administração pública e indireta, bem como das empresas públicas e sociedades de economia mista sob a sua vigilância. Como os demais tribunais de contas, são órgãos assessores nos estados da Assembleia Legislativa e na União do Congresso Nacional. Atualmente, não há como desconsiderar o papel relevante e imprescindível do Tribunal de Contas da União e dos Tribunais de Contas estaduais para a gestão republicana do dinheiro público, em cuja constelação brilha com toda a justiça o Tribunal de Contas do Estado do Pará. Deixo, então, consignado no dia de hoje, nossa homenagem e encaminho, presidente, senadora, o requerimento de votos de aplausos pelos 70 anos do Tribunal de Contas do Estado do Pará, decorrido agora, dia 8 de julho próximo passado. E peço que seja o voto encaminhado à sua presidente, conselheira Lourdes Lima, e aos demais conselheiros que compõem o Pleno do Tribunal de Contas do Estado. Como disse, deixo então consignada no dia de hoje a nossa homenagem a todos esses personagens e instituições, certo de que os seus exemplos inspiram a conduta das novas gerações. Gostaria aqui de finalizar este pronunciamento saudando o Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Pará, nas figuras da presidente do Tribunal, conselheira Lourdes Lima, ao vice-presidente, conselheiro André Dias, ao corregedor, conselheiro Odilon Teixeira, e aos conselheiros Nelson Chaves, Cipriano Sabino, Luiz Cunha e Rosa Egídio Lopes. E vou encaminhar, como disse, senadora Vanessa, presidente, o requerimento de votos de aplauso para serem encaminhados aos conselheiros. Muito obrigado. Pois não, a mesa cumprimenta, senador Flesch, Vossa Excelência será atendido na forma regimental.
Convido para fazer uso da palavra inscrita pela liderança do Partido dos Trabalhadores a senadora Gleisi Hoffmann. Na sequência, falará como orador inscrito o senador Álvaro Dias, senador em seguida Jorge Viana e após senador Cristóvão Buarque.